Nós estamos de volta com Conversa Fiada e hoje nossa conversa é com Wanda Gonçalves, a primeira repórter do rádio em nossa cidade. Ô Wanda, você também, como repórter, cobria bem as reuniões da Câmara, né? E nessas reuniões a gente via que você, até pela amizade, aproximou muito do prefeito Antônio Lafetar Rebelo. Você também concorda que ele foi um dos grandes administradores da cidade? Concordo. O prefeito Toninho Rebelo era uma pessoa fantástica, uma pessoa seríssima, fez uma administração, para mim, uma das melhores de Montes Claros. Montes Claros deu um salto na época dele. Eu me lembro que na época até o Humberto Souto era deputado federal, ainda é hoje, né, também. Mas eles conseguiram aquele cidade porte médio para Montes Claros, que foi realmente um salto. E foi na época de seu Toninho Rebelo. O prefeito sério, eu passava sempre, eu vinha de ônibus. Como é que era o relacionamento dele com a imprensa? Muito bom. Eu vinha sempre de ônibus para a rádio, quando a gente passava na prefeitura, que era na Coronel Prates, ele já estava no setor de transportes, vendo os carros que iam sair, já tinham rodado as obras, entendeu? Então, assim, ele realmente, nossa, era muito sério, muito trabalhador, fez muito por Montes Claros e tinha um tratamento todo especial com a imprensa, Feli. Ele tinha liberdade, ele reunia a gente e ele falava, isso aqui é em off. E ninguém publicava, ninguém divulgava. Então, era uma confiança, sabe, muito grande. E além do que a gente morria de saudade depois, que temos até hoje, né, sempre que a gente encontra com os colegas de imprensa, que era o terceiro tempo que ele sempre fazia, né? Que após a coletiva, ele sempre levava a gente para um happy hour. Isso. Ô, Wanda, você também teve um relacionamento muito bom com o governo de Minas durante o governo do Francelino, né? Gente, até por sua amizade com o Jacques Correia, que era o chefe de cerimonial, eu sei que a imprensa foi muito bem tratada nessa época. Bastava um pedido seu e as coisas eram atendidas. E essa aproximação toda sua, tanto prefeito como governador, transitando muito bem na área política, você nunca definiu sua vida pela política, nunca teve interesse em se candidatar. Por quê? Olha, eu acho assim, voltando, vou lembrar de seu Toninho, que ele sempre falava, política, quando a pessoa é séria e que vai mexer com política, vai entrar na política, ele sofre muito. E eu sempre quis estar do outro lado, sabe? Eu acho que a política tem as suas agruras, tem as suas desventuras, mas a gente precisa de pessoas sérias lá. Mas eu, pessoalmente, nunca tive essa vontade política. Talvez também não tenha surgido uma oportunidade, entendeu? Mas eu nunca quis realmente ingressar na vida pública, não. Tenho a maioria dos colegas da gente, inclusive na época que cobriam a reunião de Câmara junto comigo, acho que quase todos eles, se for a exceção muito pouca, se candidataram. Como é que eram essas reuniões de Câmara e essa cobertura, Wanda? Era interessante, porque como na época a rádio era única, né, então a gente tinha uma audiência também muito boa. O chamado Pinga Fogo, que até hoje é transmitido por rádio, né, na época, quando eu comecei a transmitir, você passa a ter um relacionamento muito próximo lá com os vereadores e acaba que chega para você, pede o que eu vou falar, dá uma sugestão, o que eu faço de discurso, que era assim uma coisa à espera por esse pinga-fogo, né? Que na época cada um acho que tinha 2 minutos, não sei se hoje aumentou, não sei como que é isso. Mas realmente, hoje eu já não sei, mas eu acredito que ainda tem uma audiência muito boa, né? Porque quem vota no vereador, que na realidade é quem está mais próximo do povo, né? Quer ouvir, quer saber o que o vereador está pedindo, o que ele está requisitando lá da administração pública. Sei. Ô, Wanda, nesse período seu de rádio como repórter, o que você colocaria assim como um fato mais importante que vocês noticiaram durante esse período? O que você citaria assim de mais importante? Eu acho assim importante e muito triste na época que foi a morte do Tancredo Neves, né? É lógico que você tem muitas coisas tristes, mas tem também muitas coisas boas, emocionantes, como foi, por exemplo, a transmissão da Copa do Mundo que a rádio fez pela primeira vez, né? Então, assim, Montes Claros, norte de Minas, uma cidade pequena, lá no fim do mundo que o pessoal fala, e a gente transmitindo ao vivo
né, uma Copa do Mundo. Eu acho que isso marcou muito para Montes Claros, né, dentre outros fatos aí que aconteceram. Bom, você participou do jornalismo numa época muito áurea em Montes Claros, que revelou muito jornalista e sempre a imprensa daqui foi sempre muito elogiada. Eu gostaria que você fizesse um paralelo, o que você sente, Wanda, que mudou no jornalismo? Hoje nós temos mais tecnologia e tudo. Você acha que ficou mais fácil ser repórter ou qual que é a sua visão? Eu acho que ficou. Hoje nós já temos universidade, né, de jornalismo em Montes Claros. Quer dizer, naquela época não tinha. Tanto que quando eu entrei para a rádio, quem foi contratado até 79 como repórter se enquadrava pôde ser sindicalizado como jornalista provisionado. Eu me lembro que na época 5 pessoas tiveram que assinar para mim que já eram jornalistas provisionados na época, que era Jorge Silveira, Paulo César Almeida, José Nardel, Reginaldo Silva e Reis, que estava indo em Montes Claros. Então, assim, eu tive que procurá-los para eles assinarem, porque eu estava entrando para trabalhar em uma função. Para o sindicato, eu tinha que provar que eles abririam mão, que eles estavam concordando com aquilo. Então, quem foi contratado anterior a 79, como repórter em rádio, pode ser provisionado do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Eu lembro que, na época, inclusive, o meu provisionamento veio através do Ministério do Trabalho em Montes Claros, entendeu? Então, assim, eu acho que de lá para cá só melhorou, cresceu. A gente tem hoje uma universidade, né, pós-graduação. Hoje tem muitas pessoas que já estão especializando em marketing político, no próprio jornalismo, para televisão, né, para jornais. O mercado também cresceu, né? O mercado Vieram cresceu mais muito, rádios, mais rádios, mais jornais, né? Hoje é muito dinâmico, né? Então, assim, a coisa cresceu muito e eu acho que a evolução foi para melhor, com certeza, porque mesmo aqueles que estão começando agora e tem tudo com a prática, né? Mas se você tem a tecnologia aliado à prática, isso só vai favorecer. E os bons, com certeza, sobressaem. Ô, Wanda, a rádio fechou a ZYD7 e passou, então, para o sistema LBV. O que você achou? Qual foi seu sentimento quando você viu a rádio chegar nesse ponto? Realmente é um sentimento de perda, né, Felipe? Porque mesmo nessa época, já tendo a educadora, né, já tinha a Montes Claros FM, já tinha outras rádios na cidade, mas é uma perda. Para a gente foi assim, foi como... E a gente que estava trabalhando, eu lembro que nós estávamos preparando para comemorar, porque nos 50 anos, que tinha sido um ano anterior, não deu para a gente fazer uma festa como a gente queria. Então, a gente estava preparando para comemorar esses 50 anos em grande estilo, em gala e tudo. Aí chega a notícia de que a Rádio Sociedade, juntamente com outras emissoras da Rede Bandeirantes, na época que a rádio pertencia à Bandeirantes, tinham sido vendidas para a LBV. Isso para a gente foi assim, a gente perdeu o chão, né? Porque éramos, na época, 48 funcionários que a gente dependia, só fazíamos rádio. A vida toda, tinham pessoas ali que nunca fizeram nada na vida a não ser rádio. E você se sente... E o que aconteceu? E aí vocês foram para onde? O que aconteceu? O sistema LBV amparou? Como é que foi? Em momento algum. Houve um acerto de conta, todo mundo saiu. E cada um foi cuidar da sua vida? Cuidar da sua vida. Eu, na época, eu fui para a Câmara, prestar assessoria para a presidência da Câmara, na época. E em seguida que eu fui para a Rádio Terra. Mas a maioria, na época, logo em seguida veio a Rádio Terra. E a Rádio Terra encampou. Praticamente muitos funcionários foram trabalhar na Rádio Terra. Tá. E o acervo da ZYD7, que não era pequeno, Wanda? Não era pequeno. De voz, de programas. Onde isso foi parar? Eu não sei. Esse acervo ficou com a LBV, porque no que ela adquiriu a empresa, a rádio, ela ficou com os transmissores. E esse arquivo, tinha um arquivo que a gente chamava arquivo morto, que ficava no transmissor da Rádio Sociedade. Até então, a antena funcionava na Vila Guilhermina, ali próximo à Igreja Santo Expedito. Então, ao adquirir a rádio, a LBV ficou com tudo isso. Discos de vinil, que era a discoteca da rádio, era uma coisa fantástica. O pessoal vinha de fora, admirado, para fazer matéria, reportagem sobre
essa discoteca da Rádio Sociedade. Era uma coisa fantástica. Então, tudo isso, esse acervo de fitas, na época a gente utilizava aqueles gravadores de rolo, né, aquelas fitas grandes, tudo isso ficou com a LBV. Então, eu Ok. não... Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já com a nossa entrevistada de hoje, Wanda Gonçalves.